Então abra sua Bíblia aí, como eu disse, João capítulo 8, verso 36. Diz assim: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por nessa manhã o Senhor nos dar a rica oportunidade de adorá-lo. E nós queremos clamar pela pessoa do Espírito. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor esteja trazendo à nossa mente nesse momento a saúde, que possamos de fato receber do Senhor a rema que vai nos libertar verdadeiramente, que possamos ter discernimento espiritual agora e receber a porção da Tua palavra que nos edifica, que nos alimenta, que nos transforma, e que possamos levar conosco para casa hoje os nossos feixes em nossas mãos. Oramos, ó Deus, declarando um ambiente sobrenatural, um ambiente da presença de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, eu tenho convicção que se nós abrirmos nosso coração para o que Deus quer falar, coisas extraordinárias vão acontecer. Como eu disse, nesses últimos dias nós estamos falando sobre a consciência, e se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos viver aquém daquilo que Deus tem para nós. E a maioria das vezes, o que o diabo tem feito, ele faz de maneira muito específica e de maneira muito eficaz, que é nos neutralizar. Ele tem conseguido neutralizar a igreja com uma consciência culpada. E se nós não tivermos noção disso e do quanto isso é nocivo e ao mesmo tempo preocupante e expansivo, nós vamos ficar, como eu disse, aquém daquilo que Deus tem para a gente, vivendo na mediocridade e, na melhor das hipóteses, exercendo o nosso chamado de maneira incompleta. E não é a vontade de Deus isso para a gente, viver de maneira incompleta em relação à nossa casa, em relação à igreja, em relação ao chamado, em relação a você como profissional. Ele não quer que você viva assim. Aleluia. Então aqui o texto de João está dizendo que, quando eu pedi para projetar, filho, você sempre deixa o texto, por favor. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Você pode repetir isso comigo? Se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Perceba que esse texto ele está enfatizando uma coisa importante aqui. Basicamente o texto não diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Não, o texto está dizendo: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ou seja, tem uma palavra aqui, ó, verdadeiramente, ou seja, uma liberdade verdadeira. Não é uma falsa liberdade. Agora abre a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, por favor, no verso 1. Por isso permaneçam firmes e não submetam de novo a um jugo de escravidão. Só até aí. Só até aí. Paulo vai falar sobre a circuncisão, que era para o povo não se circuncidar. Mas entenda que Paulo está dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Ele nos arrancou de um jugo pesado, de culpa, de condenação, de maldição, de morte, condenação ao inferno. Estávamos mortos em meio aos nossos delitos e falhas, e Jesus veio e nos libertou. Essa é a realidade sua em Cristo Jesus, você crê? Vamos nessa manhã melhorar nosso amém? Vamos lá. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Amém, irmão? Amém. Aleluia, me ajude, por favor. Eu já tirei o tangedor, que é para hoje passar, tipo como se fosse um ensino, e não uma pregação em si. Mas eu quero muito que você participe. Como eu disse, e o tema deixa claro, existe uma prisão, e essa prisão é invisível, e muitas pessoas não percebem. Imagine que hoje, talvez, né? Imagine que talvez hoje você estivesse preso e não sabe. E se você estivesse preso sem você saber? Vivendo como se fosse nas rédeas de alguém invisível, que te leva para onde você quiser, quando Ele quer e como Ele quer.
Eu não quero ser exagerado, mas às vezes eu sou, me perdoe. Mas tem muitas pessoas que estão em meio à igreja e que são cativas, presas em suas emoções, presas em suas crenças, presas em entendimentos errados a respeito das Escrituras, errados a respeito de si mesmo e errado a respeito de Deus. Isso é um baita problema, e é por isso que nós, o corpo de Cristo, estamos perecendo no que diz respeito a cumprir propósito. Porque nós estamos diante de uma igreja evangélica brasileira, que talvez esteja tomando uma proporção maior do que os apostólicos romanos, mas que também não temos utilidade no nível que deveríamos ter, quando antigamente criticávamos a igreja que tinha maioridade. Ou seja, então a questão da quantidade não tem se resolvido porque ela não funciona como deveria. Estão comigo? Porque ela não é útil para o seu cenário local, ela não é útil para o seu cenário nacional, ela não consegue romper com o cenário pessoal, e às vezes nós nos frustramos com isso. E até mesmo nesse momento, quando a gente fala dessas coisas, isso soa como um peso. Porque isso não é para todo mundo, mas infelizmente representa a maioria. Estão comigo? Então eu preciso que você entenda que o que Jesus fez não é basicamente uma teoria. O que Jesus fez mudou o ritmo do universo, desconfigurou e reconfigurou todo o cenário. O que Jesus fez, de fato, transformou a realidade do homem, caso ele queira. Porque para Deus já está liberado que o homem seja salvo, desde que ele queira. Para nós já está liberada a transformação que você deseja, que já é da vontade de Deus, mas você precisa querer e confiar. Eu me lembro, até dei como exemplo ontem, Marcelo, na minha adolescência tinha um molequinho desse tamanho assim. Se eu não me engano, o nome dele era Fabinho. E ele tinha um irmão mais velho que todo mundo tinha medo. Sabe aquele cara que briga e batia em todo mundo? O irmão dele, o mais velho. Eu acho que todo mundo conheceu alguém assim, que a gente tinha medo na escola, né? Pois é, esse era o irmão de Fabinho. E tinha um irmão, um amigo nosso de escola, que ele era um cara boa pinta. E ele começou a gostar da menina que o Fabinho gostava. E o Fabinho tinha um irmão, que todo mundo tinha medo. E esse Fabinho andava na escola assim, ó. Entende? Você já conheceu algum Fabinho endemoniadinho assim? Esse Fabinho, ele se assegura na reputação e no medo que os outros têm do irmão dele. É porque ele confia no irmão dele, não é? E aí esse Fabinho, e esse amigo meu era grande, só que o Fabinho era pequenininho. E um dia esse Fabinho estava na saída da escola assim, doido, querendo bater nesse amigo meu, grandão. E de fato ele colocou o pé assim para o amigo meu cair, quase caiu. Aí eu me lembro como se fosse hoje, esse amigo meu disse assim, olhou para trás e falou assim: você se confia por causa do seu irmão, por isso que você tem essas ousadias. Eu me lembro como se fosse hoje, essa foi a frase dele. E é claro que o Fabinho está errado, sim ou não? Tá, moleque sem vergonha, né? Mas nós podemos colher um aprendizado disso. Que aprendizado? Que o Fabinho confiava no irmão e por isso ele tinha ousadia. Então olho para a igreja atual e percebo que a falta de ousadia não é que Deus não deu, é que eles não confiam. É que a gente não confia de fato no que Jesus fez. Porque o texto de Hebreus, capítulo 10, diz assim: entremos, pois, com ousadia nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Vou repetir. Entremos, pois, com ousadia nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Sabe o que é o santos dos santos? Lugar da presença, lugar da intimidade, lugar onde nós somos transformados, lugar este onde nós somos acolhidos, lugar onde Deus está, onde a presença de Deus se manifesta. É o lugar que todo crente saudável deseja. E é onde de fato nós recebemos as revelações necessárias para desempenharmos nossa missão, com clareza e facilidade. E eu digo facilidade porque é Ele que nos guia.
Porque se de fato está muito difícil, é porque a gente quer assumir o comando. Estão comigo aqui? Então, todo cristão saudável deseja entrar no Santo dos Santos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: e você? Deseja? Você precisa desejar. Amém, irmão? Só que, vamos lá, uma consciência culpada, ela não permite você entrar no Santo dos Santos. Porque uma consciência culpada, ela diz assim, uma consciência culpada, acusada, condenada, ela diz assim: eu não mereço, olha os meus erros, como que eu vou entrar no Santo dos Santos, no lugar da presença? Não quero nem ir na igreja. Rapaz, eu estou fugindo de Deus, que é a síndrome de Adão, né? Não, Deus está querendo me pegar, é só uma oportunidade, Deus vai me punir. Olha a forma como eu estou vivendo. É só questão de tempo dele encontrar uma brechinha. Aí coloca Deus agora até como demônio. Ele encontrou uma brechinha para ele me disciplinar de maneira tão severa que vai me colocar numa cama de UTI. Irmão, nem você, que a Bíblia chama de ruim, colocaria uma enfermidade no seu filho para uma UTI, quem dirá Deus que é bom. Você acha que Deus usa meios malignos, demoníacos para disciplinar seus filhos? A própria consequência do pecado, ela traz consigo mesmo suas tragédias. Mas não vem imputar a Deus essas questões trágicas e absurdas sobre os filhos dele, não. Nós precisamos aprender a conhecer o coração do nosso Deus, porque é algo infinito. Eu não digo assim, aprender a conhecer, não. Aprender a continuar conhecendo, porque é uma coisa infinita. A pessoa de Deus é algo incrível, irmão, e nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Aleluia. Só que esse texto aqui deixa claro para nós que foi para um propósito que Jesus nos libertou. Qual o propósito? Está ali. Foi para a liberdade que ele te libertou. Porque não faria sentido ele te libertar e te deixar preso ainda. É mesmo? Olha que texto mais redundante. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Sabe por que o texto está dizendo isso? Por causa do verdadeiramente que está lá no texto de João. Porque existe uma liberdade falsa, que é a que a religião traz para a gente, que o legalismo traz para a gente. E eu não quero nem entrar na liberdade falsa que o mundo tem, porque isso aí você já sabe. O cara acha que ele está livre, fazer o que eu quiser. Essa é a liberdade mais boba que tem, a gente já sabe. Só que agora existe uma falsa liberdade, que é a que a religião traz. Estão comigo aqui? A religião, ela nos dá uma falsa liberdade, que é aquela que é baseada no meu desempenho, no quanto eu obedeço. Só que na verdade você é mais cativo do que o ímpio que está lá fora. Porque tem muito religioso que está aqui dentro, não, aqui não, em outros lugares, que estão dentro das igrejas, mas desejando estar lá fora. Sim ou não? Então assim, ele acha que ele está livre, ele diz: eu sou livre, eu não sei nem cantar aquela música, meu Deus, fora do ritmo demais, né? Eu sou livre, não é? Mas desejo estar lá fora, lá no carnaval. Porque a religião, ela muda por fora, mas não muda por dentro. Então o cara está aqui, mas não quer estar aqui, ele quer estar lá. E a gente não gosta de falar dessas coisas, mas a gente tem que falar. É ou não é? Porque ninguém fala disso. Porque Deus não compactua com a hipocrisia. Deus não compactua com o fingimento e a falsidade. Deus não quer sua mão levantada no domingo aqui e ela apontando para os pecados dos outros e acusando os outros lá fora amanhã. Levantando as mãos aqui e sendo utilizada para instrumento de imoralidade lá fora amanhã. E eu não quero trazer peso sobre você, pelo amor de Deus, eu só quero que você entenda que existe uma prisão que muitos crentes estão, e nós precisamos discernir essa prisão, para não permanecer lá, ou não entrar lá. Amém, irmão? Então Paulo está dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então nós precisamos olhar para a obra de Cristo, não apenas como uma teoria, porque é uma boa teoria, mas é uma boa prática, para aqueles que creem, para aqueles que confiam. Igual o Fabinho. Então, Fabinho? O Fabinho confia muito no seu irmão, então ele anda em ousadia, porque qualquer coisa que você fizer comigo, eu chamo meu irmão, viu? Porque ele tem um respaldo, ele tem o irmão dele à disposição. Aí eu vejo os crentes, não é apenas um irmão mais velho, que é Jesus, né? Mas ele tem a Trindade e a obra de Cristo consumada. É uma realidade consumada. E andam como se fosse
O verme do cocô do cavalo do bandido. Não sei. Então nessa manhã, eu gostaria muito que você entendesse que foi para a liberdade que Jesus te libertou. Jesus te libertou para viver livre de todo o peso de acusação e culpa. Jesus nos libertou de toda condenação na mente, de toda acusação de Satanás. Todos os dias Satanás vem nos acusar, irmão. A Bíblia diz em Apocalipse que nos últimos dias será precipitado no abismo a serpente, o dragão, o qual acusava nossos irmãos dia e noite. Todos os dias Satanás vem dizer que você não é bom o suficiente, que você não merece, que você não deveria estar aqui, que você não é boa mãe, que você não é bom pai. Todos os dias ele vem mostrar para você seus defeitos, ele vem mostrar suas falhas. A função do diabo é te acusar, para te manter, irmão, nessa prisão miserável. Estão aqui comigo, pelo amor de Deus? E se nós não discernirmos isso, nós vamos andar em grilhão, em prisões mentais. Pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Paulo está falando a uma igreja que tinha voltado ao jugo de escravidão. A igreja na Galácia, ela tinha voltado a confiar na base da lei, da obediência à lei. Tanto que no próximo versículo você vai ver assim, vocês não devem se circuncidar, porque era um costume da lei, era um rito da lei. Ou seja, eles tinham voltado a confiar em si mesmos, eles queriam fazer rituais de novo, eles queriam sacrificar animais de novo, e Paulo estava dizendo, vocês ficaram loucos. Foi para a liberdade que Jesus libertou vocês, não para viver de novo debaixo de escravidão. O que tem hoje em dia, irmão, é crente querendo viver a lei. Diga-se de passagem, nunca nem foi para nós a lei era para os judeus. E para os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo. E o que se resume a lei, então? Eu obedeço para ter. Se eu não obedecer, eu não tenho. E na nova aliança, na graça de Deus, a obediência não é o veículo que traz. A obediência é o fruto que sai de uma revelação da fé. Porque nem mesmo a obediência, que é algo precioso, você não vai poder se orgulhar. Porque a obediência é apenas uma característica de um filho de Deus. Não é nem motivo de se orgulhar, é igual fidelidade no casal. É a mesma coisa você chegar diante de Deus e falar assim, mas eu sou um filho obediente. É o mesmo raciocínio da mulher chegar em casa e dizer assim, amor, estou tão feliz hoje. Hoje eu fui fiel a você. Consegue perceber que é o mesmo caminho? São coisas básicas, é o mínimo. Não deveríamos nos orgulhar, embora o cenário é tão trágico que as pessoas se orgulham do mínimo. Esses dias atrás a jovem chegou para mim e falou assim, pastor, conheci uma pessoa. Eu falei, é. E aí? Nossa, pastor, trabalhador, homem honesto, trata bem a mãe dele, sabe? Menino bonito. Falei, bonito mesmo? Falei, bonito? Ele quis você? É. Só falta uma coisa, pastor. Eu falei, qual? Jesus. Falei, pois é, irmã. Então, não sei se eu te conto, mas essa é a característica principal. Porque se ele não tem o Senhor, vai ser o jugo desigual que a Bíblia diz. E não adianta, irmão, você achar que isso é besteira, coisa de pastor, que quer colocar de goela abaixo para você. Não adianta. Não adianta. E é o mesmo raciocínio. Nós precisamos entender que existem características que são básicas, que é o mínimo. Está entendendo aqui comigo? Porque o caba pode ser feinho. Pode ou não pode? Pode. Mas se ele tem Jesus, irmão, tem o que, irmã Carmen? Tem tudo, né, irmã Carmen? O cara pode ser feinho, irmã, mas ele vai te ser fiel. Pelo menos assim é o que a gente crê. Mas ele tem a principal característica, tá? Porque assim, eu oro sempre para as nossas moças, e até abro aqui é porque eu sempre fico brincando com elas, né? Onde a gente vai, eu fico ali caçando as solteiras, que é para mim falar que aquela é a mesa do desespero, né? Zoeira, mas assim,
Eu falo para elas que eu prefiro ver elas solteiras do que mal acompanhadas. Porque o tanto de menina que eu já vi, olha, se desviando, se afastando, se frustrando, se ferindo, com caba sem vergonha ao longo da vida. E mesma coisa também alguns rapazes, que são engodados pela beleza de a menina que chegou amanhã, nem chegou ainda, chegou amanhã, aí ele, a resposta aí, Deus, igualzinho orava. E aí lá vai, igual um passarinho para a gaiola. Então assim, nós precisamos de verdade entender que existem características que são o mínimo, é o básico. Amém? Agora, por favor, eu gostaria que você voltasse lá em João. Nós vamos ler o verso 31 do mesmo capítulo, que é o capítulo 8. Nós vamos ler o 32, aliás. Que é a frase tão dita, né? Na campanha passada do governo passado, que é João 8:32. Você lembra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento gera liberdade. Gera ou não gera? E conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. Olha que poderoso isso aqui. Então Cristo nos libertou para vivermos de fato livres, certo? Só que a liberdade vem pelo conhecimento. Do quê? Da verdade. E qual é a verdade, pastor? É o que eu estou dizendo para vocês, de uma vez por todas. Acreditem, a obra de Cristo é a verdade. Ok. A obra de Cristo, a palavra de Cristo é a verdade. O que está escrito nas Escrituras ao seu respeito é a verdade. Mas Satanás e seus demônios vêm todos os dias tentando perverter essa verdade na sua mente, para te fazer cativo e viver em prisão. E Jesus está dizendo, eu te libertei para viver livre. Não voltem de novo a um jugo de escravidão como os Gálatas fizeram. Os Gálatas quiseram viver pela força do braço, confiando em si mesmo. E por isso que andaram em grilhão, em prisão. Porque não confiavam na palavra, confiavam em si mesmo. E vou te dizer uma coisa, se você decide, nem que por um dia, viver pela força do seu braço, Satanás, naquele dia, ele vai aproveitar essa oportunidade para depositar sobre você um jugo e um peso tão grande que a gente não consegue subsistir. Porque isso é uma guerra mental. Estão aí? Então repita comigo assim, a verdadeira liberdade vem pelo conhecimento revelado da verdade. Qual a verdade, pastor? Eu sou perdoado. Olha para o irmão e diga assim, não sei se você sabe, mas eu fui perdoado. Jesus me perdoou. Você pode receber essa palavra no seu coração? Jesus te perdoou. Irmão, de verdade, não sei como você entrou aqui, nem o que aconteceu no seu passado, mas tem uma verdade da Bíblia para você. Você foi perdoado. Agora você está sabendo disso. Agora a forma como você vai lidar com isso eu não sei, mas receba sobre ti, de uma vez por todas. Pastor, mas eu sou tão falho. Pois é, se você conseguisse meditar no quão perdoado você é, até essas suas falhas vão embora. O problema é que a sua consciência vive pensando na falha, vive meditando no erro, vive meditando no que você olha aparentemente em relação ao pecado, em relação ao fracasso. Mas se você hoje direcionar sua consciência, os seus pensamentos, levá-los cativo à obediência à palavra, irmão, o pecado, a transformação, o pecado vai embora e a transformação vem de maneira espontânea. Aleluia. Crê nisso? Martin Luther King Jr., um pastor, sabia? Martin Luther King Jr. escreveu assim, ó. Lembrem-se, a liberdade jamais é dada voluntariamente pelo opressor. Ela precisa ser exigida pelo oprimido. Não pense que Satanás vai amanhecer de manhã e dizer assim, sabe uma coisa? Cansei de oprimi-lo. Não, sabe uma coisa? Até que ele está merecendo ser livre. Querido, ele não brinca. Ele é o ser mais sanguinário do mundo. Ele quer punir a Deus. Ele quer matar a Deus, mas não consegue. Mas ele vai fazer com os filhos de Deus. Então, se você der brecha
quando você é punido, Deus é punido também. Eu disse isso no último culto. Não tem um pai saudável no mundo que não sofra pelas dores dos filhos. E se ele puder punir você e matar você, ele está causando dor em Deus. Eu não estou nem sendo herético aqui não, acredite. A forma de Satanás punir a Deus é punindo a gente, machucando a gente, ferindo a gente. Então, por favor, entenda, nós precisamos proclamar a liberdade dessa república aqui. Por isso que Jesus disse assim: eu fui ungido pelo Espírito de Deus para proclamar as boas novas e anunciar a liberdade aos presos. Essa é a missão da igreja. Essa foi a missão de Cristo e é a missão de Cristo e, consequentemente, é a missão dos filhos de Deus. Nós somos os proclamadores de liberdade e não proclamadores de uma prisão. Porque o que nós temos visto é um povo proclamando uma teoria que não é vivida na prática. De crentes doentes, de maneira enferma na mente, não são felizes, não se sentem completos, sempre está faltando uma coisa. Descontentes com tudo. Se Deus abençoa, fez o mínimo, porque eu mereço. Aí o cara tem uma boa casa, tem uma família saudável e ainda tem um coração descontente, não é grato, porque vive em prisão. Porque Satanás constantemente está batendo lá na porta dele, dizendo assim: você conquistou, mas não é bom o suficiente. Tem gente que tem mais do que você. Tem gente que faz melhor do que você. E aí ele entra no espírito de comparação. E aí esse é um caminho, irmão, difícil de voltar. Mas nessa manhã eu quero que você seja livre em nome de Jesus. Que você receba de uma vez por todas a clareza necessária da obra de Cristo, para que você consiga se desvencilhar da fala do diabo que te mantém cativo. Porque o diabo não pode te tocar. Pasme, a Bíblia diz: os filhos de Deus o inimigo não toca. Vou repetir isso aqui. A Bíblia diz que os filhos de Deus, Satanás não toca. Ele não pode tocar em você. Eu já vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário. Porque tem gente que tem medo do diabo, velho. Crente que tem medo do diabo é crente que não entende Bíblia. Cuidado, hein, pastor, falar isso aí. Nossa do céu. Ele é que tem que ter medo de mim. Ele tem que ter medo de você. Quando você levanta pela manhã como justo de Deus para desfazer as obras dele. A Bíblia diz que, irmão, a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia nela a manifestação dos filhos de Deus, porque é eles que vão desfazer as obras das trevas. Aí o que a gente tem visto? Os filhos de Deus que deveriam desfazer as obras das trevas, tendo medo das obras das trevas. Está igual a irmã que esses dias atrás chegou para mim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Ai, pastor, fizeram uma macumba para mim. Olha aí como ninguém dá risada, um ou outro só. Por quê? O povo tem medo de obras que foram feitas, preparadas para um filho de Deus. Agora, por acaso, o poste está fazendo xixi no cachorro, irmão? Sanbalaque foi levantado para amaldiçoar, Balaão, né? Balaão foi levantado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não queria não, mas daí no final das contas ele falou: não, tem bastante dinheiro, me dá aqui que eu vou. E a hora que ele foi jogar a maldição sobre o povo de Deus, ele falou: não dá. Não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Não dá. A irmã agora essa semana falou assim: pastor, eu estava desviada. E aí eu não sei o que deu na minha cabeça, fui induzida pelos irmãos. E aí me levaram, foi no testemunho aqui, me levaram lá numa mulher que lia as mãos, tarô, negócio de ler a mão. Esses dias atrás, abri um parênteses aqui rapidinho, esses dias atrás converteu o irmão aqui. Ele não está aqui não. E ele lia a mão. Aí ele falou assim: pastor, eu encontrei a liberdade em Jesus, estou tão feliz. Só que eu preciso contar uma coisa para o senhor. Tem muito irmão aqui que Tem muito irmão aqui que eu já li a mão dele já, viu?
É um desespero, né? De verdade, cara, olha que ridículo isso. Pasme, tá? Ele falou, e sabe na hora que Deus falou comigo? O mesmo que vai atrás da menina do tarô é o mesmo que vai atrás da irmã do coque lá no Progresso, lá na Esmeralda, é o mesmo. Porque não está indo buscar Jesus, está indo buscar uma profecia. Eu ouvi um fala dele. Porque quer uma resposta imediata. Não quer relacionamento, quer momento. Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de relacionamento. Todo esse povo que fica atrás de lemão, de não sei o que, está com um desejo de Deus. Sabia? De ter um flash dele, quando na verdade ele já está à disposição para ter uma vida, um relacionamento. Até perdi o TDAH difícil. Onde que eu estava? Do tarô, né? E aí a irmã disse assim, aí pastor, eu estava na porta do negócio, aí a hora que eu ia entrar, a mulher falou assim, não é para entrar não, você. E ela desviada, você não. Aí ela tomou um susto, começou a chorar, porque se ela entrar aqui, ela vai atrapalhar tudo e ninguém vai ver nada. Porque o que está nela, bagunça tudo aqui. Porque o Espírito Santo estava nela. Ela estava afastada da igreja, mas o Espírito estava nela. Irmão, isso parece aqueles testemunhos de igreja pentecostal, mas isso é uma grande verdade. Maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Pare de ter medo dessas coisas de uma vez por todas. Mas pastor, eu não creio muito certo, sabe? Eu sou um cara capengão, então aí você tem que ter medo mesmo. O problema é que você não crê e o diabo é igual um cachorro na corrente. Ele vai até onde você deixar. É igual o crente para mim que fala para mim assim, pastor, eu acho que eu preciso quebrar as maldições hereditárias sobre mim. Vou fazer uma campanha de 21 dias para quebrar maldição hereditária sobre mim. Irmão, eu entendo que maldições hereditárias são reais. Até Jesus Cristo. A partir de Jesus, todas as maldições que estavam sobre nós se findaram. A palavra de Deus é muito maior do que as experiências que vocês veem por aí. O que diz nas Escrituras é isso e ponto final. Agora, se você ficar falando, não, realmente, esse perfil comportamental que eu tenho de quebrar tudo dentro da minha casa, é porque meu pai era assim. É porque você não permitiu a palavra acessar seu coração de maneira que transforme você. Estão comigo? Então acredite, o diabo não solta presas de bom grado, precisamos lutar pela mente e pelo intelecto. Como disse esse rapaz que eu esqueci o nome dele, Martin Luther King. Como é que eu esqueço o nome do homem desse, né? Lembre-se, a liberdade jamais é dada voluntariamente pelo opressor, ela precisa ser exigida pelo oprimido. Nós precisamos, a partir de hoje, exigir isso. E ver que no mundo espiritual está tendo uma guerra agora, para te manter preso a uma crença errada, para te manter preso a uma concepção errada a respeito de si mesmo, a respeito de Deus. Estão comigo aqui? E se nós não tivermos clareza disso, nós vamos ficar ali, porque ele não está nem aí não, irmão. Jesus fez de tudo para nos libertar, e ele disse assim, fiz de tudo para te libertar, e para verdadeiramente você ser livre. E se você conhecer a verdade, olha para esse irmão aí e diga assim, e se você conhecer a verdade, verdadeiramente você será livre. Você quer ser livre de todos os grilhões? Você quer ser livre de fato de toda preocupação? Tem gente que acha que é louvável a preocupação. E eu agora estou falando para mim, viu, Tiago? É para você, viu, Tiago? Eu não tenho prazer na sua preocupação, não. Essa falsa ideia de que se você está preocupado, é sinal de que você é responsável, de que você... Isso aí é balela. Preocupação é um grito de socorro de gente que não crê. E eu estou falando para mim, tá? Se pegar junto com você aí, beleza, mas eu estou falando para mim. Desespero, Deus não tem prazer no desespero. Ainda que Ele entenda, já disse isso aqui. Porque o desespero também é um grito da nossa alma dizendo, eu não confio, eu acho que Ele não vai vir, não vou ser suprido, o Senhor vai me abandonar. E aí Deus fala num sussurro para a gente assim, quando foi que eu te dei motivo para desconfiar de mim?
Quando foi que eu te dei motivo para me questionar? Olha para trás e vê se existe um dia que Deus te desamparou. O negócio é que o diabo quer nos manter na preocupação, manter nossa mente aflita, angustiada, ansiosa, desesperada, desesperançosa. Sai dessa cadeia hoje em nome de Jesus. Sai dessa cadeia hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora mais uma vez, por favor, volte a sua Bíblia lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam. Diga, não vou me submeter. Não vou. É uma decisão sua. Liberdade, ela se toma por aquele que está opresso. Liberdade, ela é exigida por aqueles que são oprimidos. Estão comigo? E você precisa exigir essa sua liberdade. Porque se tem alguém te escravizando, seja usando o pecado, usando a acusação, usando qualquer coisa, as suas faltas, os seus erros, é aí que ele te escraviza. Satanás não vem literalmente com uma corrente e coloca no seu braço, que fosse assim você não deixava. Mas ele faz pior, ele vem usando os nossos erros, e a gente concorda. Sabe por quê? Ele tem razão. De fato, pastor, eu sou falho. Ele tem razão às vezes ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem hora que ele tem razão de te acusar. Só que o problema é que Deus não lida com razão. Deus lida com o perdão. Deus já resolveu a questão do pecado. Ele só ainda é um problema para mim, porque eu não conheço a obra de Cristo. Só é um problema para mim e para você, no contexto que nós não discernimos o Calvário, porque a partir do momento que a gente discerne o Calvário, o pecado deixa de ser um problema. Acredite, o pecado só é um problema porque você acha que ele ainda vai te levar para o inferno. Que é isso, pastor? Aí você entrou numa seara esquisita agora. Eu estou te falando sério, irmão. O pecado não é mais problema para o Filho de Deus que nasceu de novo. Ele não é mais problema. O diabo que fica usando os seus pecados, suas falhas, para te manter preso e escravizado na mediocridade. Agora, a partir do momento que você se apropria, diga isso, apropriar, é tomar posse, é pegar para si a obra, o perdão, a santificação, a redenção que há em Cristo Jesus, o pecado perde o domínio sobre você. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça, portanto o pecado não tem domínio sobre vocês. O que nós vemos ultimamente é que o pecado domina o povo. Eu sento direto com gente ali, pastor, eu não consigo, eu tento. Pelo amor de Deus, pastor, é a pornografia. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Eu já disse isso aqui outras vezes. E a pessoa de fato ela é dominada pelo pecado, por vícios. Recentemente o irmão, pastor, eu passo anos sem beber, mas de repente eu caio de novo nesse pecado, eu caio de novo nesse vício. E aí eu fico meses, 3 dias fora de casa, a família devastada. E ele fala assim, eu não consigo, chora. A pessoa chora, eu não consigo. Porque mentalmente a acusação é muito maior que o perdão para ele. A acusação, a culpa, a vergonha, e aquilo é como um monte de areia jogado sobre alguém, sabe? Está dominado. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é apontando as falhas e os erros, os pecados, que as pessoas, irmão, vão se arrepender. Acredite. João Batista, e sua pregação era num contexto de velha aliança e para um público específico. João Batista pregava aos fariseus dizendo, arrependei-vos, suas raças de víboras, porque está chegando o reino de Deus. O arrependimento é óbvio que ele é real e é necessário, é ele que conduz a verdadeira conversão, mas o que conduz ao arrependimento, a Bíblia diz que é a bondade de Deus. Fica aí apontando só os erros da sua mulher, ver se ela muda. Aponta só os erros do seu marido, ver se ele muda. Não muda, irmão. Você não consegue mudar ninguém através de um argumento de acusação.
É igual eu digo sempre, nunca vi numa briga de casal onde eles estão desferindo golpes um pro outro assim, mas e você é isso, e você que é isso, e a sua mãe, aquela não sei o quê, e a sua não sei o que, seu pai, não sei o que, você é igualzinho ele, e só fica assim de jeito, de repente um fala assim, e você que é isso? Aí, ó, agora que você falou desse jeito aí que me irrita, eu reconheço, verdade, nunca vi no meio de uma briga o cara fazer isso, a mulher fazer isso. Agora que eu vi que você me xingou desse jeito aí, me acusando, é verdade, hein? Não tinha parado para pensar nisso. Vem aqui, me dá um abraço. Ninguém consegue fazer, irmão, isso ser útil e eficaz. Ali isso é uma guerra de desabafos, de ofensas. Nós precisamos ser bíblicos. A Bíblia diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. E é óbvio que espontaneamente a pessoa vai cair em si e ver o quão falha ela é. Só que ao mesmo tempo, a falha está em cima de uma plataforma chamada amor. Que é o que? Zaqueu, desce daí, você não merece. Todo mundo te acusa, todo mundo te aponta, todo mundo olha para você e diz que você é um miserável pecador. Mas hoje eu quero ir na sua casa. E Jesus acusou Zaqueu? Não. Jesus amou Zaqueu. Ele não se sentia digno de receber Jesus lá. Mas de repente Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, eu não mereço tudo isso. Ele é bom demais, ele veio na minha casa, ele me resgatou disso aí, ele me chamou pelo nome, olha quem que eu era um corrupto, um pecador, e de repente Zaqueu olhou para Jesus e disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Não precisou Jesus exigir dele, acusá-lo, pecador miserável, arrependei-vos, Satanás, está dentro de você. Não, porque a graça chegou à casa de Zaqueu, assim como chegou na sua casa. A graça chegou na vida de Zaqueu, assim como chegou na nossa vida. É o amor de Deus, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E nós precisamos continuar olhando para essa bondade, para esse amor, olhando para a obra que Ele fez por nós. É o que Deus fez por nós, é que vai nos manter firmes diante de todo o cenário que Ele tem para nós ainda nessa terra. Não é o quanto nós fazemos, é o quanto Ele fez. Não é o quanto você é bom, é o quanto Ele é bom. Não é o quanto você pode, não, é o quanto Ele pode. Não é o quanto você tem, que você tem, é o quanto Ele tem. Nós precisamos olhar para isso. Aleluia, irmão. Amém mesmo? Agora aí, por favor, abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O versículo de número 3, versículo número 4, perdão. Porque as armas da nossa luta, vou esperar vocês abrir. Todos sabem que estamos em uma luta? Ficou claro isso aqui em nome de Jesus? Você está em guerra, independente se você quer ou não, sim ou não? Se você vacilar e confiar em si mesmo, se você ficar pensando em pecado, pensando em erro, com a sua consciência suja, Satanás vai te manter preso. Ponto final. Talvez você entrou aqui hoje preso, vai sair daqui livre. Talvez você entrou aqui hoje cativo da culpa, do peso, do erro, do fracasso, mas você vai para sua casa livre, liberto e cheio de vida, para ser um canal de bênção lá fora. Amém, irmão? E eu não estou aqui sendo coach na sua vida, não é palavra de positivismo, não, estou falando das escrituras. Estou falando da palavra que diz ao seu respeito, depois você só lê. E se existe uma guerra, então nós precisamos saber as armas para usar. Sim ou não? Então se tem armas, se tem armadura, nós precisamos conhecer. Olha lá o que diz então. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Escute aqui. Pelo amor de Deus, eu queria ajoelhar. Olha esse texto. As nossas armas não são carnais, nem deve ser. As nossas armas são espirituais, a Bíblia diz, para destruir fortalezas. Onde? Onde? Na mente, nas regiões celestiais.
que foram construídas para nos parar a igreja, parar projetos, parar as missões. É só de joelhos, irmão, em oração e clamando a Deus para que a manifestação da obra em nossa mente e a revelação dela em nós flua para destruir tudo isso. Nós precisamos ser coerentes, porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Diga, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Eu gosto desse texto, desse trecho aqui, ó. Destruímos raciocínios falaciosos. Paz. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de... Existem muitas falácias que infelizmente se levantam em meio à igreja, em meio ao povo do Senhor, que acabam se tornando um empecilho gigante, que é mais doutrina de homens, conhecimento humano, que vem sorrateiramente como métodos que querem complementar o Calvário. Você quer ver um trem que eu detesto? É uma frase muito utilizada em muitos altares por aí, que diz assim, ó, eu até escrevi para mim não esquecer, que eu sou péssimo de ilustração. O crente precisa morrer para o pecado todo dia. Quem já ouviu isso aqui? Você precisa morrer para o pecado todo dia. Quem já ouviu isso aqui? Isso é uma mentira que Satanás inventou gigantesca. Porque você não é o The Walking Dead, não, irmão. Que um dia você morre e no outro dia você... Aí depois você volta de novo... Aí você está viva e morre para o pecado de novo. Talvez o entendimento que a pessoa quer passar é que a gente precisa vencer todos os dias, mas isso é um erro, porque a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo, já fomos crucificados com Cristo. O pecado que estava sobre nós já foi resolvido. O problema é que nós vivemos com a mente crendo errado assim, e aí você acha que o velho homem toda hora ele está vivo, aí você tem que matar ele. Aí o pecado vem em vocês e fala assim, porque o pecado é de novo, tem que matar o pecado com as minhas forças. Irmão, escute, enquanto nós não nos apropriarmos completamente do cordeiro, como mesmo era escrito em Levítico, que o cordeiro precisava ser comido por inteiro, completamente, nós vamos viver de modo oscilante como um bêbado, cambaleando pelas ruas. Se aproprie de uma vez por todas que você morreu com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Esse negócio de que eu estou vivo para o pecado hoje, amanhã eu estou morto para o pecado, amanhã de novo irmão, isso é mentira. Satanás que inventou essa frase, certeza. Talvez você não tenha clareza do impacto disso, mas está jogando para a igreja a responsabilidade de limpar pecado, de matar pecado, de se livrar, se libertar de pecado. Quer outra mentira gigantesca? 21 dias para a libertação das amarras de Satanás, 21 dias para a libertação do pecado que estão de perto te rodeia. Isso é uma heresia gigante, porque a única coisa que pode te libertar de amarra de Satanás, a única coisa que pode te limpar de pecado, é o sangue precioso de Jesus. Ou você toma posse disso de uma vez por todas, ou vai ficar vivendo como um escravo. Não se submetam de novo debaixo de um jugo de escravidão. Receba e tome posse agora do perdão completo. Receba e tome posse agora da libertação completa. Receba e tome posse agora. Sobre você não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus, irmãos. E sabe como o Satanás faz? Criando esse tipo de coisa mesmo. Você acha que Hitler fez o que fez porque um dia ele fez um discurso lá e todo mundo acreditou? Não, querido, ele trabalhou no coração do povo por muito tempo. Uma ideologia, um ensino, falando, explicando, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Anos e anos preparando aqueles soldados, anos e anos preparando uma nação
para aquela tragédia monstruosa. Você acha que Satanás faz como? É corrompendo os corações, é iludindo, é mentindo, é pervertendo a verdade, desconfigurando a verdade. A palavra mesmo é perverter, corromper a verdade, para que você acredite numa meia verdade que na verdade é uma mentira. Está aí ainda? Agora que você abriu sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 5, abre ela em 2 Coríntios 11, 3. Querido, eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo, não sei se você também, é um cara extraordinário. A Bíblia diz que ele subiu ao terceiro céu. A Bíblia diz que esse homem tinha uma autoridade tão grande que ele orava a Deus para liberar Satanás para matar alguns. Imagine se você tivesse esse comando, irmão. Ter Satanás como um cachorro. Vai, fica me devendo para você ver se eu não solta esse cachorro aqui, você vai ver. Era mais ou menos isso. No capítulo 5 de 1ª carta aos Coríntios, ele diz assim: eu já orei a Deus para liberar, Satanás para destruir esse cara. Usava Satanás como um cachorro, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Esse cara está com medo agora. Esse texto fala que ele está com medo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E a simplicidade que ele está dizendo aqui, não é que os crentes não têm que ter elegância, bens, não é sobre isso. A simplicidade do evangelho. Porque tem gente que acha que tem que inventar de novo a roda, com discursos mirabolantes, com técnicas disso e daquilo. Hoje em dia o que tem de coach misturado com crente, crente misturado com coach, você nem sabe mais se o pastor é pastor, se é pastor é coach. Só que o que ele está dizendo aqui é que assim não se afaste. Eu tenho medo que a mente de vocês se afaste e seja corrompida, e se afaste da simplicidade. Sabe o que é simplicidade? Graça e fé. Essa é a pregação do evangelho. O que passa disso é tentativas de fazer a roda de novo. Essa é a boa nova. A boa nova é Cristo em nós, a esperança da glória. Agora nós podemos exercer autoridade, nós podemos confiar no que Ele fez e exercer poder e fazer com que a igreja rompa com as portas do inferno de uma vez por todas. Pelo amor de Deus, se isso não for uma realidade urgente, a nossa mente, ela vai se perverter e nós vamos perder a guerra. Mentalmente falando. Paulo, quando fala assim, eu temo que alguns de vocês estejam sendo pervertidos aqui, ele está dizendo que a liberdade que Cristo deu pode ser que seja perdida por você e por mim. Imagina, Jesus te libertou. O juiz falou assim: você está libertado, você pode ir embora. E hoje eu olho para você como se você nunca tivesse pecado. Aí você vai com seu uniforminho de cadeia para casa. Aqui agora é amarelo, se eu não me engano. Já viram o uniforme dos presidiários aqui ou não? Ninguém nem conhece, né? Sei lá se graças a Deus também. Sei lá, né? Às vezes evangelizar lá é bom. Todos eles de amarelo, indo para casa. Ele está livre, pode viver a vida dele. Mas daí ele vai para casa com aquele uniforme, aí ele vive com aquele uniforme, e entra para dentro de casa e vive o resto da vida como um presidiário. Porque a mente não foi liberta. Ele saiu do Egito, ele saiu do cativeiro, mas ainda o cativeiro está dentro dele. Essa é a realidade de muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia. Assim também, a mente de vocês seja corrompida. Olha aqui. Sabe qual foi o pecado original ali? O pecado original, basicamente, foi colocar no coração do homem a dúvida.
a respeito se aquilo que Deus tinha dito era verdade ou não. Preste atenção no que eu vou dizer. Satanás não é criativo. Ele não cria nada. O método é o mesmo. A palavra de Deus é a verdade e a dúvida é com ele. Será mesmo que você é filho? Olha as suas falhas. O que ele te disse? Não é para comer da árvore nem tocar. Já começou mentindo, que ele só disse que não era para comer. Ele falou assim, não. É porque ele disse isso aí, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. E veio colocando dúvida no coração dela. Dúvida no coração dela. Eu tenho certeza que não foi só um diálogo que eles tiveram. Eu falo isso agora é meu, tá? Algo meu. Não foi do nada, eu vi uma serpente. Primeira vez uma mulher vê uma serpente, é um trem esquisito. E aquele diálogo foi persistindo. E a dúvida vai entrando. E a dúvida, e a dúvida. O problema não é nem ter uma dúvida, o problema é duvidar. A Bíblia diz que Sara duvidou. A Bíblia diz que Sara teve dúvida, mas não permaneceu duvidando. E aí você fica duvidando de Deus, daquilo que Ele diz ao seu respeito. Eu posso chegar igual eu disse agorinha aqui, né? Vem e fala uma coisa ruim ao seu respeito. Você sai embora chorando. Igual a minha irmã, desculpa. Mas eu vi uma visão aqui agora, um bode cortado com o seu nome nele, assim, ó. A pessoa vai embora para casa, meu Deus do céu, não sei o que vai ser. Muita gente é assim. Aí eu venho aqui e falo assim, não, você foi perdoado. Você é muito amado. Você foi justificado por Jesus. Como se nada, sabe? Nós precisamos considerar isso, por favor. De uma vez por todas. De uma vez por todas, em nome de Jesus. E eu repito isso várias vezes, que eu quero que você saia daqui hoje com isso na sua mente, dizendo assim, eu fui perdoado, eu sou muito amado, eu sou altamente favorecido por Deus, eu sou curado, sou liberto. Isso que precisa estar no seu coração. Amém?